Amniocentese diagnóstica. A amniocentese é um exame no qual uma amostra do líquido amniótico é retirada para análise. No líquido, podemos encontrar substâncias secretadas pelo feto durante o seu desenvolvimento, bem como células e outros materiais. Essas amostras podem ser avaliadas em laboratório para atestar a saúde do bebê, além de verificar se ele sofre de alguma alteração genética, como a síndrome de Down. A amniocentese é um exame complementar indicado em casos específicos para detectar problemas de saúde no bebê, ainda dentro da barriga da mãe. Trata-se de um exame invasivo com alguns riscos e a realização dele depende da autorização expressa da gestante. Como o exame da amniocentese funciona? No exame, o médico usa a ultrassonografia para determinar a posição do bebê. Ele então introduzirá uma agulha longa pela pele da barriga, podendo aplicar uma anestesia tópica no local. A agulha é guiada pelo ultrassom para não encostar no bebê, e através dela o médico retira uma amostra do líquido amniótico. Depois disso, mãe e bebê precisam ficar em observação. A amniocentese pode induzir o trabalho de parto prematuro e também há um risco de infecção. Então, é importante que o médico monitore a gestação por algumas horas antes de liberá-la para ir para casa. A paciente deve fazer repouso por 24 horas após o exame. Os resultados ficam prontos, em média, em 2 semanas, dependendo do tipo de investigação que está sendo realizada. Testes genéticos podem demorar até 3 semanas, enquanto diagnósticos de pulmão costumam levar apenas 2 dias. O que a amniocentese pode detectar? A amniocentese pode detectar alterações cromossômicas como síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, em que meninos nascem com uma cópia extra do cromossomo X, síndrome de Turner, em que meninas nascem com apenas um cromossomo X. Além disso, o exame também auxilia no diagnóstico de malformações e doenças crônicas como espinha bífida, uma malformação na medula espinhal, anencefalia, o subdesenvolvimento do cérebro, anemia falciforme, doença que afeta a forma dos glóbulos vermelhos e causam anemia, fraqueza e infecções, fibrose cística, doença crônica que altera a produção do muco, suor e sucos digestivos, tornando-os substâncias espessas que obstruem vias aéreas, tubos e passagens. Hemofilia, doença que faz com que o sangue do portador não coagule normalmente, com alto risco de hemorragias. E distrofia muscular. Contraindicações. Apesar de ser um exame importante para esses diagnósticos, a amniocentese é um procedimento invasivo que pode trazer riscos para a gestante e para o bebê. Assim, a amniocentese é um último recurso quando há uma suspeita sólida sobre identificar a saúde do feto e não há outro exame que possa ser feito para identificar. Por detectar doenças tão sérias, a amniocentese é um exame extremamente importante, mas a sua realização precisa ser avaliada individualmente por conta dos riscos que oferece. Afinal, muitas das doenças não têm cura, ou seja, não há muito que os médicos possam fazer antes ou depois do parto. Entretanto, a mulher tem o direito de querer fazer o exame e confirmar um diagnóstico, ou de esperar o parto para realizar exames no bebê, pois, ainda que sejam raros, há casos em que a mulher tem sangramentos intensos após o exame ou a bolsa pode se romper. Também é possível que a agulha do exame machuque o bebê, danifique a placenta ou o cordão umbilical. Assim, é crucial fazer o exame com um profissional qualificado, com auxílio da ultrassonografia e um espaço preparado para atender a uma situação de emergência. Quando a amniocentese for necessária, o obstetra deve conversar com a gestante e esclarecer todas essas informações. E, de posse delas, a mãe tomará a decisão de realizar ou não o exame. Alguns fatores são decisivos para indicar a amniocentese, como histórico de problemas genéticos na família, gestantes com mais de 35 anos, gestantes que teve 3 abortos ou mais,
alterações no pré-natal, histórico de outro filho com alteração genética, deficiência cerebral ou defeito na medula, e indicativo de parto prematuro para avaliação dos pulmões e identificar infecções.